E aí, Beto, Opa, tudo bem? tudo maravilha. Vamos falar contigo. Pois é, prazer estar aqui com você. Eu gosto dos profissionais na live entram na hora certa, né? Você deve estar fazendo entrevista e live direto. Até que não muito. Eu estou tentando fugir das lives. Essa sua tentadora, então é legal falar com gente diferente. Então eu Não, estou. exatamente. É legal porque abre né? A tua voz alcança uma turma que, enfim, não tá acostumada, né? Algumas pessoas até que nem conhecem muito o seu trabalho. Então, acho que é muito bom. Aqui de cada cinco que está entrando, eu só conheço um, então é um bom indicador. Daqui a pouco entra a nossa turma. Marcirota é a primeira a entrar daqui a pouco. Enfim. Né? Queria te agradecer. Oi? A Márcia está sempre, encontro com ela aí nas lives. Márcia está aqui assistindo sempre a gente também. Agora, Enfim, te agradeço muito, né, pelo seu tempo, ter aceito esse convite. E queria fazer uma breve introdução sobre o seu trabalho para os amigos que ainda não te conhecem, né? Bom, Beto Veríssimo é um dos principais pesquisadores e pensadores sobre soluções para a floresta. O seu casamento com a Amazônia já tem mais de 30 anos e rendeu frutos que formam um enorme legado para o nosso país. E o principal desses frutos é o Amazon, né, que é um instituto de pesquisa aplicada que tem como principal objetivo estudar e buscar soluções para os problemas cruciais de uso e conservação dos recursos naturais da Amazônia. O Beto é um pensador premiado, já publicou mais de 100 trabalhos científicos e 20 livros sobre esse assunto, meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Em 2014, foi escolhido como uma das 100 personalidades do ano pela revista Época e, nesse mesmo ano, recebeu o prêmio Faz Diferença do jornal O Globo na categoria Sustentabilidade e foi nessa noite dessa premiação no Copacabana Palace que eu conheci o seu trabalho, enfim, te conheci ali pessoalmente. Enfim, vamos lá começar as perguntas? estou pronto. Beleza. Bom, a gente está passando por uma tragédia que é a gestão ambiental desse governo e que conseguiu uma coisa incrível, que foi transcender o movimento ambientalista e colocar o desmatamento definitivamente como a principal pauta econômica, né? Em um mês, a gente teve 3 movimentos históricos. Primeiro, o manifesto das grandes empresas nacionais e estrangeiras exigindo medidas contra a devastação. Logo depois, a carta dos ex-ministros da Fazenda defendendo a retomada da economia com preservação ambiental, com responsabilidade ambiental. E na última semana, acho que na quarta-feira, os presidentes dos 3 principais bancos do país sentaram com o vice-presidente Mourão para sugerir alternativas para a Amazônia que não sejam derrubá-la, né? A maior bancada do Congresso é a bancada do boi, do agronegócio, que pressiona, historicamente, o Congresso com pautas que beneficiam a grilagem e o desmatamento. Como você acha que é possível atender às novas demandas do mercado internacional com esse parlamento que nós temos? Miguel, olhando aqui do lado do copo meio cheio, tá? Eu vejo algumas oportunidades. A primeira é que na Amazônia o Brasil já desmatou muito mais do que é necessário, né? Então, para a gente estar aqui para todo mundo estar nivelado na mesma página, a gente já desmatou na Amazônia uma área do tamanho do estado de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, juntos. E 90% de tudo que foi desmatado está ou parte abandonado ou parte subaproveitado. Então, o Brasil pode, nessa próxima década, até 2030, ocupar essas áreas que já foram desmatadas pelo agronegócio, pela produção agrícola, e a gente não precisaria desmatar um único hectare. E ainda sobraria áreas que a gente poderia restaurar e recuperar, principalmente áreas de proteção de cabeceira de rio, né, mata ciliar, etc. O segundo a floresta tem valor. E esse valor a gente está
cada dia descobrindo mais. De fato, as florestas tropicais são de uma complexidade, de uma riqueza que está muito além da nossa compreensão. A ciência está tateando, está tocando na superfície desse conhecimento, né? A gente tem milhões de espécies, né, de fungos, a gente tem, só de espécies de aves, a gente tem mais de quase 16 mil espécies, a gente só conhece a ecologia de menos de 30 dessas 16 mil árvores, diferentes espécies. Então, para onde você botar a lanterna, a gente sabe muito pouco. E quando a gente descobre que a floresta tem um papel maior na nossa vida econômica, ela gera bens e serviços que são vitais para o agronegócio, são vitais para a medicina, para a alimentação, etc. Então, e a floresta também tem uma função que é espiritual, transcendental. É o lar. Eu acho que essa é uma dimensão que eu acho que as gerações novas estão cada vez mais conectadas. Um outro elemento importante, primeiro, a gente já desmatou mais do que devia. Segundo, a floresta tem um valor cada vez mais crescente, seja como serviço, seja como produtos. Terceiro, está muito claro que uma boa parte dos donos do dinheiro no mundo, do PIB, não todo, mas parte importante, investidores e tal, não querem investir na Amazônia e no Brasil, não é só a Amazônia. Quem tem um negócio, mesmo que não tenha nada a ver com a Amazônia, que tem um produtor de maçã lá em Santa Catarina, ele está no Brasil. E se o Brasil virar um pária ambiental, um país que destrói a Amazônia para nada, porque a gente não está destruindo para desenvolver a Amazônia, a gente está destruindo para permitir que crime organizado se instale, de fato, esse PIB está mandando um recado muito claro. Fundos de investimento, BlackRock, que é o maior fundo de investimento do mundo, os fundos de pensão aí da Califórnia, da Noruega, de vários. Então, não dá mais para investir no Brasil, não só na Amazônia, se de fato o Brasil não mudar a sua posição sobre a Amazônia. E ela é expressa, não é uma conversa qualquer. Tem que reduzir desmatamento, tem que mostrar o resultado. E desmatamento não tem como esconder isso, porque você tem mapa, você tem imagens de satélite, fotografa, você não tem como camuflar essa verdade. Então, o terceiro argumento importante é, de fato, tem uma pressão externa monumental que está crescendo, que eu acho que ela já tinha dado pista de que isso ia acontecer em Davos, lá em janeiro, quando o ministro Paulo Guedes, a delegação brasileira, foi surpreendida que ninguém queria falar sobre reforma da Previdência, ajuste das contas, queria saber sobre a Amazônia, sobre mudança climática. E o quarto elemento importante, e porque a Amazônia está, vamos dizer, sua importância no quarto item, que eu fecho aqui essa sua primeira resposta, para a sua primeira pergunta, que é: não tem solução para a questão da mudança climática se a Amazônia não ficar de pé. Nós não vamos cumprir o Acordo de Paris, a gente não vai transitar para um mundo em que o clima possa ser suportável. E a gente está vivendo uma crise agora que é ambiental, essa crise da pandemia, ela é um problema ambiental, só para as pessoas, não é um problema de saúde. Ela nasce da forma como seres humanos se relacionam com as outras espécies, né? No caso do episódio lá da China, com os animais silvestres. Onde esse equilíbrio, né, é quebrado. E a conta qual é? A conta já é 6 milhões de infectados, né, mais de 500 milhões de mortos, um prejuízo econômico aí que deve liberar os 4, 6 trilhões de dólares. Isso são as contas quando a humanidade, ou governos, ou ideologias, se colocam contra a natureza. No caso da ideologia que se coloca contra a floresta, se coloca contra a vida, se coloca contra uma perspectiva de futuro para a humanidade. Então, e eu acho que é esses elementos juntos que criam uma pressão, uma panela de pressão muito grande. Então, eu esperava que tivesse essa reação, porque a gente acompanha o termômetro das coisas da Amazônia e estamos no meio do processo ainda, mas eu acho que é salutar reconhecer que essas pressões podem ter um efeito. Tá ótimo. Enfim, falando de novo dessa reunião dos
presidente dos bancos com o vice-presidente, eles propuseram algo que você fala há muito tempo, né? Estimular as monoculturas sustentáveis, cacau, açaí, castanha, né? Os financiamentos especiais, atrair investimentos, e para essa bioeconomia, né? Hoje em dia, bioeconomia e biotecnologia são conceitos que permeiam o discurso contemporâneo, o nosso discurso. A gente sai por aí citando essas expressões. Muitas vezes, tenho certeza que a maioria das pessoas não sabem o que realmente significam, né? Falando para uma audiência leiga, né? O que é a bioeconomia? Olha, tudo que é da natureza, que é bio, árvores, os reinos vegetal, animal, tudo isso tem potencial. As fibras, as resinas, os óleos, os fármacos, né, as texturas. E a humanidade caminha muito mais para sair de uma era fóssil, de combustíveis fósseis, para usar os produtos da bioeconomia. Você sai do petróleo para o etanol. Então, essa é uma transição. Você sai das fibras sintéticas para as fibras naturais. Agora, essa é uma transição que não basta a gente ter recursos naturais superlativos, e a gente tem isso. É preciso ter 3 coisas que está faltando para a gente. Uma, clareza de políticas públicas que, de fato, empurre o Brasil na direção da bioeconomia. Gente qualificada. A gente precisa ter ciência e tecnologia de ponta em quantidade de PhDs e centros de excelência que a gente não tem na Amazônia. Nós estamos também, embora isso tenha melhorado, está muito longe. E terceiro, a gente precisa ter um setor privado, investimento, que faça os aportes necessários para a gente desenvolver uma bioeconomia. Ela é uma área arriscada. Então, paradoxalmente, apesar da gente ter a maior floresta tropical do mundo, e o Brasil, não só a Amazônia, mas o resto dos biomas serem muito biodiversos, o Brasil não está na liderança da bioeconomia. A bioeconomia, nós estamos falando muito de bioeconomia como retórica, mas a prática do Brasil está ficando para trás. O Brasil está entrando, na verdade, numa situação muito difícil, porque é um país que não perdeu a corrida da industrialização, né? Ele se apoia basicamente hoje no agronegócio, que é um setor importante, mas nenhum país se desenvolve ancorado apenas no agronegócio. O agronegócio é importante, ele está entregando até mais do que se esperava. A gente precisa, de fato, ser uma nação capaz de produzir bens avançados tecnologicamente. Senão a gente vai virar um país... O Brasil nos anos 60 era similar à Coreia do Sul. A Coreia do Sul está hoje lá na frente, a gente ficou para trás. Então, essa é uma discussão importante. A bioeconomia é uma dessas janelas de oportunidades, mas o Brasil não está fazendo o dever de casa. Está, inclusive, na direção contrária, porque além de não ter políticas públicas e investimentos nessa área, não ter ciência e tecnologia, o arcabouço, e não atrair investimento, ainda está destruindo os recursos naturais, que são a base dessa bioeconomia. Então, eu acho que não tem dúvida de que a gente vai viver uma mudança na agricultura fundamental. Quem acompanha esse tema sabe que as proteínas do futuro não serão as proteínas, não se comerá tanta carne bovina no futuro, vai se comer proteínas vegetais e proteínas derivadas de fermentação ou de outros processos da bioindústria. E o Brasil está apostando na velha economia, na velha maneira de produzir proteína. Então, aí a lista vai longe. Então, é um tema que todo mundo está falando, o vice-presidente fala, todo mundo fala, mas, de fato, a gente está se movendo muito pouco nessa direção. E, enfim, você você citou aqui alguns exemplos que estão, enfim, contemplados no projeto Amazônia 4.0, né, do professor Carlos Nobre, e que traz muito também esse conceito da biotecnologia, né? Qual é a diferença entre bioeconomia e biotecnologia e como é que esses 2 conceitos se inserem no futuro do país. E você falou uma coisa muito interessante, eu queria fazer uma observação, que o Brasil está perdendo a corrida, né, em direção a esse futuro da bioeconomia, da biopotência, e com predicados inacreditáveis, né, do Brasil mais
capaz de entregar o que está se propondo, né, o que o mundo propõe. Ninguém tem um país de uma dimensão continental e com as características naturais como a gente, e a gente está atrás com todo esse potencial na mão. Isso é que é muito triste, né? Você tem razão. Vamos dizer, tem dois ativos, ou três ativos importantes para a gente, que ainda vamos dar tempo, né? O primeiro, quem não conhece, assim, mas tem saído de algumas matérias, a gente tem um acelerador de partículas em Campinas, o Sirius, que foi um investimento de ciência e tecnologia de ponta. E ele permite com que a gente... Eu vou fazer aqui algumas alegorias, mas a Amazônia é uma grande biblioteca de Alexandria, da natureza, da biodiversidade. Só que a nossa capacidade de ler essa biblioteca é muito limitada pela nossa ciência e pelo fato de que o conhecimento ancestral dessa biblioteca se foi. 95... E é oral, né? E é um conhecimento oral. Dos povos indígenas que habitavam a Amazônia foram dizimados nos séculos XVI a XVII. Então, a gente perdeu o conhecimento empírico do que os índios adquiriram ao longo de 15 mil anos de conhecimento profundo daquela floresta. Aquela é uma floresta antropogênica, que teve uma floresta cultural, né? A Amazônia foi manipulada, manejada por esses povos ancestrais. E eles descobriram nesse processo, domesticaram espécies, criaram cidades da sua maneira, modificaram os solos da Amazônia. Então, você tem uma biblioteca que nós não podemos, pelo conhecimento ancestral, ler. E a ciência moderna levará muito tempo. No ritmo que a gente vai estar, a gente vai levar 500 anos, 1000 anos para ler essa biblioteca. E talvez seja tarde demais. O laboratório Sirius e um grupo especial que tem que trabalhar lá, eles estão com a capacidade de fazer expedições rápidas na Amazônia e ler as moléculas da vida. E isso cria, de fato, uma oportunidade para o Brasil. E o Brasil só tem 2 laboratórios desse no mundo. Até 2023, o Brasil e um país europeu, eu não sei se é a Suécia, tem esses laboratórios. Então, durante um período muito curto, o Brasil tem a chance de sair na frente. E a gente pode descobrir muitas moléculas que possam ser importantes na bioindústria, na medicina, na descoberta de novos produtos. E isso é a chave para a gente abrir essa biblioteca e ler. O segundo é esse esforço que o professor Carlos Nobre está fazendo de maneira pioneira. É levar o top da tecnologia para a última milha. Ou seja, a Amazônia é a última milha da tecnologia. As tecnologias começam em São Paulo, começam na Califórnia, depois chegam. Quando chegam na Amazônia, leva muito tempo. Então, o que a gente precisa é fazer essa ponte direto, conectar o melhor da tecnologia. Hoje, a 4ª revolução industrial, ela está tornando portátil, barato, a forma de você produzir, de você industrializar. A gente tem condição de fazer pequenos laboratórios, a gente tem condição de produzir. O cacau é originário da Amazônia, né? Então, é uma dessas coisas maravilhosas, um desses produtos maravilhosos domesticados pelos índios. Mas o cacau é exportado e vira chocolate belga e chocolate suíço. Nós temos que fazer chocolate baiano e chocolate amazônico, e a gente precisa da 4ª revolução industrial para dar esse atalho, para levar o melhor da tecnologia, para usar energia solar, drone, para fazer o blockchain como uma maneira de conectar as populações tradicionais com os mercados finais. Essa segunda abordagem é importante, e o professor Carlos Nobre está dizendo, se a Amazônia é importante para o mundo, a Amazônia precisa do melhor da tecnologia. A Amazônia não vai servir à humanidade com pobreza e subdesenvolvimento, né? Então, ela precisa, de fato, do melhor que a gente pode ter. Então, eu acho que esse é o segundo ativo, essa ousadia, e eu acho que isso empurra para uma ambição, para a gente não ficar com agendas tímidas, sabe? A Amazônia precisa de uma agenda mais... E o terceiro é o seguinte, tem muita gente boa na Amazônia, tem muita gente empreendendo, tem muita gente testando, pessoas que trabalham na gastronomia, tipo Bela Gil e outras pessoas que têm visitado a Amazônia, sabem da gastronomia fantástica que temos lá, da maneira como as pessoas estão conseguindo agregar valor com isso, dos jovens que estão descobrindo novos cosméticos da floresta, das mulheres que estão trabalhando com coleta de sementes lá no Rio Xingu e restaurando. Então, tem muita inovação, tem muito capital social. Então, eu acho que esses três ativos podem nos ajudar muito nessa transição.
Isso tudo que você falou faz parte das cadeias produtivas, né, que permeiam muito o seu discurso, né? O que são essas cadeias produtivas, né, e como é que elas funcionam? Olha, você começa com... Vamos começar pela floresta. Você tem os óleos Copaíba, Andiroba, são óleos fantásticos. Quem conhece Copaíba sabe que é um cicatrizante de alto poder. Você vai para as resinas, para os breus, você chega nas castanhas, e a castanha do Pará é incrível, porque ela, de fato, um alimento com uma proteína concentrada como talvez nenhuma outra castanha tem no mundo. Aí você vai para os peixes, a Amazônia é a maior diversidade de peixes, e você tem pouco conhecimento sobre peixe, de fato, tem um longo caminho a percorrer. Você vai para as ervas, chega nas frutas, e as frutas, a lista vai longe, né? E essas cadeias estão se estruturando. Hoje a cadeia do açaí é uma cadeia importante. O Pará é o maior produtor hoje de cacau. E o Pará tem uma vantagem, porque o Pará tem mais de 2.000 variedades silvestres de cacau. O que significa que numa época em que a gente está enfrentando já os sinais das mudanças climáticas, a gente vai ter muitas oscilações e extremos climáticos do planeta. Hoje o grande produtor de cacau está na África, mas a África está enfrentando vários problemas. É provável que o cacau amazônico seja talvez o cacau que vai sobreviver daqui a 10 anos, porque a gente tem muito mais variedade genética. Então a gente precisa agregar valor no cacau, não ser só um produtor de cacau. Quem não conhece, mas recomendo conhecer, frutas como bacuri, que é fantástica, né? Buritis e tal. Então você tem um leque de produtos na Amazônia muito grandes. Você tem o turismo de natureza, que é fantástico, que está crescendo na Amazônia. Observação de pássaros, turismo ligado à pesca. Você vai para todos os sistemas agroflorestais, e aí tem várias experiências interessantes nesse campo. E você vai também no extremo, a produção agrícola mesmo, as farinhas, os grãos, etc., que você pode ter tanto o agronegócio ocupando uma faixa de áreas já desmatadas, ele tem um papel também que faz parte da Amazônia a existência do agronegócio, ele vai continuar tendo. Eu acho que não é um problema se eles cumprirem a regra, né, de fato, ocuparem as áreas já desmatadas. Agora, você então, na área rural, você tem um ambiente que vibra bastante, tem muita inovação, tem muito potencial. Eu estava agora, tem um grupo, uma comunidade no extremo oeste do Pará, na região de Faro, um rio maravilhoso. Faro tem um município, tem um rio chamado Nhamudá, que é onde vem a lenda das Amazonas, né? Cavarral, naquela viagem que faz, e ele era o escriba, ele era o relator, ele descreve, e é nesse rio Nhamudá, que tem a história da lenda das Amazônias. E lá, uma comunidade consegue fazer uma marcenaria incrível, de alto padrão, eles fazem objetos que imitam os animais, boto, peixe-boi, etc. Mas não derruba nenhuma árvore. Eles fazem com os galhos. Os galhos. E com as árvores que morrem naturalmente. Esse é um protocolo que eles adotam. Então, você tem, de fato, muitas oportunidades econômicas na Amazônia, no lado da produção e no lado dos serviços também. Embora eu acho que, claro, as oportunidades para que isso possa avançar depende de conexão com o mercado, investimento, tirar essas economias emergentes do anonimato, colocarem elas no centro vamos dizer, das soluções e dos investimentos da região. Roberto, você falou nessa resposta, enfim, você falou de 3 assuntos que eu vou juntar aqui. Você falou dos boicotes internacionais, falou do agronegócio e dos investimentos, né? Hoje foi publicado no The Guardian que um dos maiores grupos investidores da Europa, o Nordea, que controla ativos de 230 bilhões de euros, cortou a JBS da sua carteira de opções, né? E segundo o seu diretor de investimentos sustentáveis, a situação é ainda mais dramática porque a eliminação da JBS não foi só nos fundos ESG, né, os Environment, Social and Governmental responsáveis. Eles foram eliminados de todos os fundos deles. A Nordea faz parte de enfim, fundo de investimento, faz parte daquele grupo de 29 investidores internacionais
que pressionaram o governo no mês passado contra a devastação ambiental, né? Então, quer dizer que a barra do compliance internacional está subindo e está ficando mais complicado de se fazer negócio. Esse compliance ameaça todo o agronegócio brasileiro ou existem iniciativas sustentáveis, existem iniciativas interessantes e quais seriam essas? Tem, de fato, você tem no agronegócio, no setor rural, é quase que, eu vou simplificar, eu sei que tem muito mais, o gradiente é mais complexo, mas você tem um lado bom de gente que produz com seriedade, que tem alta produtividade, que atende mercados exigentes, que tem política corporativa de alto nível, e, ao mesmo tempo, você tem um agronegócio retrógrado, que continua apostando em anistia de desmatamento, né, que está associado a desmatamento ilegal, né, que é o caso da cadeia da pecuária, é uma cadeia muito difícil e tem tido esse no JBS, eu acho que é um exemplo agora dessa crise. Você tem ali sempre um vazamento, se compromete a não comprar gado de áreas desmatadas recentemente, mas sempre tem um jeitinho desse gado que né, cultivado, quer dizer, essas áreas que são recém-desmatadas, em que o gado é criado ali num pasto recém-cultivado, ilegalmente, entre na cadeia e contamina a cadeia. Então, esse é um setor que resiste à rastreabilidade, à transparência, né? Não especificamente no caso do JBS, mas o setor de pecuária principalmente. Então, tem boas práticas, tem gente muito boa. Só que todo mundo vai pagar essa conta. Porque o que está acontecendo agora, e que eu acho que torna esse é um momento delicado, é que está se configurando, de fato, uma espécie de boicote ao Brasil. Não é só o boicote ao JBS, é o seguinte, é o Brasil como um todo. Então, esse é o sentimento de amigos que são do agronegócio. A gente voltou da Europa, está assustado com a imagem do Brasil na Europa. É o maior mercado do mundo, está assustado também com a imagem do Brasil nos Estados Unidos, né? Então, é grave, a gente nunca teve isso. O Brasil, de fato, vinha desde a redemocratização num processo progressivo de ganhar respeito internacional, de que um país que estava enfrentando os problemas ambientais, que tinha dificuldades, mas estava fazendo progresso, era muito respeitado em todo o ambiente de convenções de clima, de biodiversidade nas Nações Unidas, no diálogo na Organização Mundial do Comércio, uma diplomacia de alto nível que o Brasil tem. De repente, a gente está numa posição muito difícil. E é uma crise em que parte do setor do agronegócio já acordou e se manifesta em cartas, foi lá com o vice-presidente, tem os bancos agora, os 3 maiores bancos. Não é uma crise que vai apenas para a conta do agronegócio ou do setor rural mais atrasado, é que é uma conta que vai ser paga por todo mundo, por todos nós, porque no final das contas é menos investimento que vem para o Brasil, é menos emprego que a gente gera, no momento em que o Brasil tem uma economia muito frágil, né? A gente está vivendo já um período de crise econômica, crescimento pífio, devemos ter uma recessão esse ano, com certeza por conta do Covid, e para a gente sair dessa crise a gente precisa de investimento. No Brasil não tem capital, assim, não temos caixa para fazer as transformações que a gente precisa de compradores e precisa de investidores. E o Brasil está jogando contra os investidores e os compradores. Então, é grave. Eu acho que a gente nunca teve uma crise dessa grandeza e eu espero que o anúncio faça o Brasil. E ainda tem setores que continuam tentando negar o problema. De vez em quando, autoridades do governo, o ministro do Meio Ambiente estava querendo contemporizar de que o problema não era tão grave. Não sei o quê. É grave. Não tem como esconder, os investidores não são bobos, eles vão olhar a imagem de satélite, eles querem saber os resultados. O desmatamento da Amazônia está crescendo. Já tivemos no ano passado 10 mil quilômetros quadrados, caminhamos esse ano para um número provavelmente maior. Devíamos estar em torno de 4 mil, que era o número de 2012, na direção de zero, e não na direção de subir o desmatamento. Então, eu acho que o Brasil talvez aprenda na dor que precisa mudar, e o agronegócio vai ter que cortar a própria carne, vai ter que separar o joio do trigo. Se tem o joio de um lado que contamina o setor,
o lado do trigo vai ter que denunciar e se diferenciar, porque costumam fazer uma crítica como o outro, mas às vezes as pautas que chegam no Congresso, que são pautas do agro atrasado, nem sempre recebem as críticas do agro moderno. Acaba o agro moderno se deixando de se apresentar na defesa do interesse nacional. Eu acho que agora isso está ficando muito claro, que não dá mais para jogar isso debaixo do tapete. Entendi. Você falou também falou de novo dos investimentos, e também hoje no Estadão, uma matéria no Estadão enumera vários fundos ESG das principais gestoras de recursos brasileiros. A JGP, Constellation, o BTG Pactual, XP, Fama, né, todos eles estão lançando esses produtos com compromisso ambiental. Como é que está esse compromisso das instituições brasileiras? Como é que você está vendo isso? A gente está atrasado em relação ao mundo, ao que está acontecendo no mundo, ou a gente está, enfim, compromissado com esse pensamento mais moderno? Não, e tem uma parte boa, até a sua pergunta anterior eu vou reforçar. Você tem o setor, por exemplo, o setor de papel e celulose do Brasil é top. Nós temos a Suzano, hoje é a empresa de maior produtividade, e talvez hoje a maior empresa do agronegócio brasileiro, embora ela não seja puramente agro no sentido agrícola, é uma empresa florestal, né? Mas ela entra na conta do agro. O Brasil é líder na área de proteína animal, ali no setor de avicultura. Muito importante essa área, tecnologia de ponta. O Brasil tem uma expressão importante na área do etanol, e na soja também. O Brasil hoje um dos maiores produtores, disputa com os Estados Unidos, e você tem no setor de soja gente muito moderna, muito estruturada, você tem grupos que respeitam o Código Florestal, enfim, tem gente boa. No setor de pecuária, na Amazônia, você tem alguns exemplos, ainda que sejam pontuais, mas importantes. Você tem o PEXA, que fica em Alta Floresta, norte do Mato Grosso. Curiosamente, é uma empresa que nasceu dentro de uma ONG, uma história curiosíssima, porque eles tinham um projeto para modernizar a pecuária, e eles iam fazer dava esses cursos para os fazendeiros não implementavam, e aí eles falaram, poxa, mas se adotar essas técnicas vão ganhar mais dinheiro, mas era uma limitação, uma resistência cultural mesmo. E aí eles resolveram conseguir um investimento de um fundo inglês, criaram uma empresa, arrendaram aquelas fazendas dos fazendeiros que se recusavam a adotar as técnicas, e hoje são a maior empresa do agronegócio em Alta Floresta, essa empresa que veio de uma ONG, que é pecuária sustentável, está fazendo coisas realmente muito interessantes. Você tem o Mauro Lúcio, um pecuarista na região ali de Paragominas. Só para vocês terem uma ideia, a produtividade da carne bovina na Amazônia, em geral, é 90 quilos de carne por hectare ano. O Mauro produz em torno de 1.300 quilos por hectare ano. Ele produz 13 vezes mais. E na propriedade dele, 81% da área tem floresta. Ou seja, ele respeita o Código Florestal. E ele não só produz para ele na alta produtividade, como ele ainda vende feno para fazendeiros que já desmataram mais de 80%. Então, ele é um exemplo que dá para você ser produtivo, fazer dentro da lei, ganhar dinheiro na Amazônia se você quiser manter 80% das florestas em pé. Ele tem uma frase muito famosa, porque nesse auge do debate de que a Amazônia é nossa, e ele deu uma declaração na Folha de São Paulo, meses atrás, que disse: a Amazônia é nossa, mas nem por isso nós temos o direito de destruí-la. E ele se colocou contra a voz dominante ali do setor de pecuária, que estava na ideia de que o Brasil precisava continuar desmatando a Amazônia para desenvolver, e isso é absolutamente falso. Não tem menor... A Amazônia hoje está relativamente mais pobre do que estava quando era floresta. Só para vocês terem uma ideia, nos anos 40, na década de 40, o estado do Pará, na época extrativista, era o 7º PIB per capita do Brasil. Em 2010, com 25% do território desmatado, sendo o maior produtor de minério de ferro, exportando carne bovina, exportando soja, com grandes hidrelétricas, o Pará era o 21º PIB per capita do Brasil. Então, o modelo de um desenvolvimento da Amazônia com base no desmatamento em grandes projetos não gerou prosperidade. De fato, a Amazônia continua patinando aí no... Então, eu acho que tem exemplos bons. O Brasil
Agora, esses bons exemplos precisam ser a voz dominante, não deixar que o setor rural atrasado paute a agenda, que tem sido, em geral, isso. O setor atrasado domina a pauta. Eu acho que as manifestações recentes da Carta dos Empresários, 30 e tantas empresas, a ida lá com o general Mourão, a chegada dos investidores, a declaração, inclusive, de que não bastava propaganda, discurso bonito, tem que ter resultado. Acho que esse é o tom do que tem aparecido. Tá, muito bom. Roberto, tem uma apresentação tua no TED acho que do Ver o Peso, né? Não foi? Ah, é. Que você tem um pensamento muito interessante, que é você considera a Amazônia o maior desafio da humanidade, e você diz que para achar soluções sustentáveis para a floresta é necessário um salto evolutivo da nossa espécie, né? Da nossa civilização, que seja capaz de legitimar a biodiversidade da região amazônica, né? Que a gente seja capaz de entender as outras espécies, muito além da nossa, que essas espécies também têm direito de coexistência, né? São palavras suas que eu vi nessa apresentação do TED. Como é que você vê, como é que você imagina esse salto evolutivo? O que a gente precisa fazer como civilização para que isso dê certo? Olha, eu aposto muito na geração nova. Eu vejo as minhas filhas, elas têm uma empatia enorme por tudo que é vida. Eu acho que primeiro, a gente não precisa, né? E, de fato, essa sexta extinção que a gente está vivendo no planeta, a gente sabe, quem acompanha o tema de biodiversidade, a gente tem entre 10 e 100 milhões de espécies. Essa margem de erro aqui, de incerteza, mostra quanto pouco a gente sabe sobre a vida, né? E a gente é muito dependente da vida microbiana, da vida. A gente depende não só do ponto de vista da nossa coexistência biológica, mas eu acho que nós temos uma dependência também espiritual mesmo. A gente precisa estar em contato com a natureza e com os outros animais. Então, eu acho que a primeira é uma necessidade nossa de proteger essa. E assim como as extinções anteriores, elas foram causadas. A última foi a dos dinossauros, há 75 milhões de anos atrás. De lá para cá, não teve nenhuma outra grande. Essa é a grande extinção. Ela está acontecendo num espaço, quer dizer, numa janela de tempo de segundos na história da humanidade. Se a gente medir a história da humanidade relativamente, esse é um piscar de olhos, nós estamos causando a sexta extinção. Numa velocidade muito rápida. Eu acho que a capacidade cognitiva da nova geração vai nos ajudar. Eu tenho uma esperança muito grande. Eu acho que a gente não precisa, de fato, sacrificar essas outras espécies em nome do nosso desenvolvimento. Um bom exemplo da conversa anterior do início era a bioeconomia. É uma maneira melhor da gente utilizar os recursos da natureza de maneira racional, com ciência. E eu acho que, de certa maneira, a nossa relação com a natureza muitas vezes é uma relação utilitária. Eu não vou destruir a natureza porque ela me provém serviços ambientais, ela tem as proteínas que eu preciso, mas eu acho que a gente tem que transcender isso, a gente tem que respeitar. A natureza tem o direito de existir. E esse debate está muito forte. Não é só a natureza que tem o direito de existir. Um rio tem o direito de existir, uma montanha tem o direito de existir. Isso está crescendo, inclusive no âmbito jurídico, na formulação de uma nova visão. É uma visão muito de vanguarda, mas necessária. Porque a biodiversidade da Amazônia, ela não vai entregar, no curto prazo, com a sua complexidade, todas as riquezas que o Brasil vai entrar lá e vai tirar. Lá tem um baú, né, de riquezas. Não, a gente vai ter que estudar, compreender. Tem uma parte dela que a gente entende, que a gente pode, obviamente, obter muitos resultados, mas é um processo longo. E até lá a gente vai ter que respeitar as espécies, os direitos de existência das espécies, que deve ser além do nosso interesse utilitário. Eu acho que é uma dimensão espiritual, ética, cada um escolhe onde gostaria de abordar. Mas eu sou muito motivado por questões existenciais. Eu acho que estamos aqui, temos uma causa maior e nas nossas vidas, cada um de nós, do qual a gente se dedica e do qual a gente acha que a nossa vida vai valer a pena.
Eu acho que essa é para mim, essa é importante. Eu fiz na minha existência o melhor que eu pude para que aquela biodiversidade, aquela floresta ficasse para a geração seguinte. E eu vou no limite da minha capacidade e usando as minhas ferramentas, que são a ciência, a tecnologia e, de certa maneira, a abordagem racional para esses problemas, dar o melhor, né? E eu acho que essa crise também que a gente está vivendo da pandemia, ela deve ter... Acho que as pessoas em casa, e nós estamos todos convivendo com a morte mais de perto agora, né, no sentido coletivo, ela está rodeando, se não rodeia a gente, rodeia as pessoas que a gente ama, os nossos, né, nossos entes mais velhos, as pessoas mais frágeis. Eu acho que é um momento do que vale a pena da existência. Se a gente tivesse que partir agora, olhando para trás, o que valeu a pena, né? E eu acho que é isso. São as causas que transcendem a nossa existência, o nosso interesse imediato. Eu acho que é isso. É alguém que se dedica a uma causa maior do que o seu próprio interesse. É alguém que tem uma causa na área de direitos humanos, na defesa da natureza, na preocupação com a geração futura. Tem causas, são amplas, o leque é amplo, cada um escolhe a sua, mas a existência, para mim, só faz sentido se tiver uma causa maior por trás, que nos move, que faz a gente acordar, né, com o olho brilhando, assim. E estar aqui conversando com você nesse horário, e animado, né? Então, fresquinho. Não, você falou uma coisa interessantíssima, que é o seguinte, é uma soberba enorme do ser humano, né? Achar que tem alguma importância. A gente não tem importância nenhuma, né? Você falou nas 5 extinções, a gente já passou por 5 extinções para passar por... A natureza é superior a isso, a natureza sobrevive a isso, a natureza comanda isso. Então, a natureza vai sobreviver a nós, aconteça o que acontecer, ela vai se reinventar, né? Então, a nossa insignificância é enorme frente a essa força. E eu falo muito que essa história da pandemia é isso, é um desequilíbrio e é uma resposta da natureza muito potente, e a natureza tem um arsenal infinito para combater as cagadas que a gente faz. No fundo é isso. No fundo é isso. Enfim, na semana passada... Oi? A gente está conectado, né? Esse episódio mostra que tudo é sistêmico. A crise climática é sistêmica. Quando essa crise climática, ela vai se espalhar no mundo inteiro. Claro que os pobres vão pagar a conta muito mais do que os bem aquinhoados. As regiões tropicais e as regiões litorâneas vão pagar, mas as pandemias, a crise climática, ela é sistêmica. A gente não se esconde. A pandemia chegou para todo o recanto do planeta, em todas as ilhas tem a pandemia. E assim chegará as mudanças. As mudanças climáticas chegarão também, se a gente não brecar o que vem pela frente, que é muito mais dramático. As mudanças climáticas, essa crise do Covid, frente às mudanças climáticas, é um aperitivo. As mudanças climáticas, nós estamos falando de projeções de migrações que vai na casa de centenas de milhões de pessoas que vão migrar de um país para outro numa geração. Alguns falam em mais de 1 bilhão de pessoas. Então, isso vai acontecer num horizonte de tempo relativamente curto. E por isso, naquele ponto lá, que as pessoas que cuidam de investimento de longo prazo, fundo de pensão, tal, fundos soberanos, mapeiam riscos. Eles estão mapeando os riscos. E os riscos são enormes. E esses riscos estão associados, e um dos pontos de 5 grandes áreas de risco, uma delas é a destruição de florestas tropicais. Quer dizer, se você destrói florestas tropicais, você contrata uma mudança climática catastrófica, né? E que não tem conserto. O Covid, a gente encontra uma vacina, em 2 anos a gente resolve. Mudança climática, contratou a mudança climática, nós vamos conviver com ela por pelo menos 1 século ou mais, ou talvez seja uma crise de milênio. Então, esse é o ponto de ruptura que a gente está vivendo, e que, de certa maneira, é impressionante como a gente está vivendo isso agora. Essa década é uma década que de que o velho jeito de produzir e de teimar contra as evidências das mudanças climáticas, na minha opinião, vai ser solapado pelo esse posicionamento que eu acho que vai aumentar, de investidores, de compradores, da nova geração. Eu acho que nós temos chance de reverter esse processo de destruição. Eu acho que temos
que construir melhor a nossa narrativa, temos que alcançar vozes, a falar para públicos diferentes, né? E buscar mais evidências e tal, mas a história está do nosso lado, né? Nós estamos olhando para o futuro, brigando contra agendas do passado que querem, como zumbis, continuar nos atormentando no presente, tentando definir o futuro. Mas eu acho que essa é uma disputa muito interessante se a gente olhar do ponto de vista histórico. Talvez daqui um tempo as pessoas vão voltar para trás e vão refletir sobre o que está acontecendo. Eu não sou que a gente não sai disso. Eu acho que dá trabalho sair, mas tem jeito. Vamos falar de um assunto agora social, né? Na quinta-feira passada eu conversei com o Janete, eu fiz essa live com o Janete. E ele coloca a questão da nossa etnografia com a mesma importância da diversidade biológica, né? A Amazônia abriga uma diversidade étnica e cultural enorme, né? Que é até difícil de mensurar. São povos indígenas, ribeirinhos, quilombolas, que têm, como a gente falou anteriormente, carregam, né, todos esses saberes seculares, né? Esse final de semana, eu acho que na Folha, eu li alguém dizendo uma frase que você citou muito quando comparou a Amazônia com a Biblioteca de Alexandria, né? Eu li, acho que na Folha, que o extermínio da cultura indígena é o mesmo que tocar fogo em várias bibliotecas, né? Qual é a importância e o maior desafio para a preservação desse conhecimento indígena, desse conhecimento dos povos originários? Bom, primeiro, a gente manter os seus territórios. Essa é uma primeira, porque ainda tem territórios que não foram demarcados, tem povos indígenas como ali o pessoal do Médio, os Mundurucus do Médio, Tapajós, que o nosso amigo Estevão estava aqui com você, junto com a Regina, onde ele falava de que eles tiveram que autodemarcar, porque o governo não reconhecia aquele território, porque tinha o plano de se construir uma hidrelétrica, a hidrelétrica do Tapajós, e inundaria as áreas deles e tal. E eles foram lá e fizeram uma autodemarcação de um filme que o Estevão fez, maravilhoso, chamado Amazônia, que vai estar agora em agosto aí na... Estreia na Globoplay agora, né? Semana que vem, eu acho. Conta uma história extraordinária de como os povos indígenas estão aprendendo, inclusive as jovens. O Estevão fez lá um curso de audiovisual e uma parte do filme são cenas gravadas pelas próprias guerreiras que expulsam os madeireiros ilegais do território. O finalzinho do filme mostra essa cena. Então, eu acho que tem uma questão de defesa dos territórios, que é importante. Agora, nesse momento da pandemia, que chegou de maneira dramática para os povos indígenas, né? Então, você tem uma agenda de emergência, que é de saúde, de proteção. Realmente, os povos indígenas não têm uma defesa imunológica. Eles estão sendo vítimas de genocídio lá no passado. E também de doenças, quer dizer, as doenças se encarregaram de dizimar as populações e elas nunca pararam, né? As doenças sempre foram uma grande ameaça e a pandemia agora é uma grande ameaça aos povos indígenas. Então, os povos indígenas estão vivendo uma tempestade perfeita. Estão com uma pandemia, um desmatamento, incursões ilegais nos seus territórios, extração ilegal de madeira, garimpo, vários territórios que não foram demarcados e uma política realmente do governo atual que é anti-indígena. Isso é muito claro, né, nas manifestações, de não demarcar nenhum novo território e tudo. Então, eles estão sofrendo talvez a sua pior crise desde que eu trabalho na Amazônia. Desde que eu trabalho na Amazônia, a gente vinha paulatinamente com conquistas. Cada governo passava e deixava um legado maior de terras indígenas, demarcadas e tudo mais. Então, acho que isso é um ponto que é agenda essencial, existencial para eles, né? E, obviamente, o que está no entorno, o desmatamento, as mudanças climáticas também refletem muito para cima deles, né? Então, eu acho que eles precisam ter o direito da sua existência, nas diferenças, né? Porque nós brancos achamos... Os índios são muito diferentes. Os povos indígenas temos mais... O Isa trabalha, a Adriana está aqui na nossa live, uma pessoa maravilhosa aqui, a Adriana Ramos. Adriana fica mandando beijinho, coraçãozinho, Macirota, Adriana, a Maria Paula, fica todo mundo aqui numa fofoquinha aí, aqui embaixo.
nesse assunto, então não vou falar muito, vou deixar para ela outro dia eu vim aqui falar, mas os povos indígenas são, quer dizer, tem mais de 180 povos falando línguas diferentes, com origens diferentes. Então, a gente, de vez em quando, autoridades tentam homogeneizar os povos indígenas, conhece um povo que faz uma e generaliza e extrapola. Então, eu acho que tem que apreciar essa complexidade e a diversidade dos povos indígenas. E eu acho que esse é um dos assuntos também que estão na pauta das preocupações globais. A gente sabe que os povos indígenas são guardiões da floresta. Então, onde tem território indígena, povo indígena, povos indígenas, tem floresta. Então, há uma relação muito próxima. E a melhor maneira, se a gente fosse extremamente pragmático aqui, é a maneira mais barata da gente manter a floresta em pé. É o melhor guardião, é o melhor sistema de vigilância, é o melhor sistema de fiscalização. São os povos indígenas. Eles conhecem o território, sabem defender e fazem isso com um custo muito baixo para o Brasil, né, e para o mundo. Então, eu acho que temos que tirar o chapéu para os povos indígenas e fortalecer a sua luta. E onde tiver que demarcar novas áreas, demarcar essas áreas. No caso da Amazônia, isso não afeta em nada a nossa capacidade de produzir riqueza. Nós podemos continuar produzindo riqueza nas áreas matadas, como a gente já falou no início. O nosso tempo está acabando e eu faço sempre uma última pergunta e é engraçado que as respostas são bem diferentes. Sobre o otimismo, né? Eu vejo que você tem uma confiança grande às novas gerações, né? A nossa geração vai passar. Espero que dê tempo das novas gerações que têm essa preocupação assumirem o leme antes da destruição, antes do final de tudo. E é engraçado que o Gabeira terminou pessimista, o Janete fez uma entrevista, o tempo da entrevista, mas ele terminou numa coisa esfuziante e bastante otimista. Você está otimista com esse futuro do Brasil? Eu sou razoavelmente otimista. Eu acho que essa conjunção o reconhecimento de que mudança climática é um fato. A ciência é clara e os donos do dinheiro no mundo, ou boa parte deles, sabem disso. Sabem que não dá mais para adiar muito. Claro, vão postergar em alguns setores, em algumas regiões, mas isso é muito claro em Davos esse ano. Então, eu acho que é um sinal bom. O segundo é de que a gente está tudo conectado, seja os problemas, mas também a maneira como a gente pode... Nós precisamos ganhar as batalhas das narrativas, precisamos contar a história. Temos que expandir a nossa conversa para grupos, olhar os outros segmentos, abrir conversa com o pessoal, com as diferentes dimensões da espiritualidade, as religiões, as pessoas, porque a ciência e, às vezes, as pessoas que trabalham com o meio ambiente nem sempre dialogam com essa outra dimensão, e é importante. A gente precisa conquistar esses corações e mentes e levar essas opções. Eu acho que, terceiro, que na nossa agenda, a agenda da sustentabilidade não é uma agenda que você pode ser próspero, sendo frugal, você pode viver melhor, mais saudável, com com mais igualdade, menos desigualdade, mais respeito. É uma vida melhor, não é uma vida em que a gente vai abandonar as necessidades de conforto, né, e de bem-estar. Não, ao contrário, a gente vai poder ter isso melhor. Então, eu acho que tem uma agenda enorme pela frente de atuar, combater, informar, inspirar, repartir, né, conectar, trabalhar de forma coletiva, né, projetos coletivos, e eu acho que isso é muito forte hoje. As pessoas... Eu só entro em coisas coletivas. Você falou que eu publiquei pra caramba e tal, eu publiquei, mas eu nunca publiquei nada sozinho. Tudo eu tenho 5 autores, 6 autores, eu aprendo com as outras pessoas. Eu faço tudo coletivamente. E aqui, de certa maneira, o que eu estou resumindo também é uma construção coletiva. Eu estou pegando várias ideias de pessoas que estão aqui na live, que eu já fiz trabalho junto, que eu já escutei.
Estou apenas sendo ali, nesse momento aqui, nessa conversa de 1 hora, o porta-voz dessa conversa, mas ela é mais ampla. E ela vai continuar de muitas formas. Eu acho que o setor artístico é importantíssimo a gente trazer as pessoas do mundo artístico, elas têm umas conexões, os artistas diferentes, e foi muito importante naquele momento da MP, da grilagem, que a gente teve a Anitta se manifestando, outro dia a Fafá de Belém, que são artistas que geralmente não se posicionam muito sobre esses assuntos, ou não se posicionavam e agora se posicionam. Então você abre o leque de pessoas que estão preocupadas. Eu sou, nesse aspecto, razoavelmente, acho que a ciência pode nos ajudar bastante. Acredito que a questão da emergência climática nos coloca o sul do Brasil uma pressão muito grande, e a gente tem que trabalhar para que esse reconhecimento dessa crise não demore muito, né? Porque quanto mais a gente demora, mais doloroso vai ser para sair dessa crise. E nesse aspecto, olhando o copo meio cheio, se a gente fizesse uma live olhando o copo meio vazio, todas essas respostas minhas poderiam ter um tom um pouco mais pessimista, mas eu tendo a ser uma pessoa mais otimista, tá? É uma maneira de... acho que dá mais... Você se compromete muito quando você tem um pouco mais de otimismo. Você tem que correr atrás para justificar aquilo que você acabou de dizer. Então, você termina a live aqui, você tem que continuar trabalhando no dia seguinte. Então, é uma tática também de vida, assim, uma maneira de abordar a vida. Um pouquinho mais um tom um pouco mais otimista. Beto, brigadíssimo pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelo seu otimismo, enfim, pelo seu trabalho em defesa da floresta, em defesa da Amazônia e, por consequência, de todos nós. Foi ótimo. Obrigadíssimo pelo seu tempo. Vamos estar junto aí nessas lutas, com toda essa turma de queridos amigos que estão seguindo a gente. Só tem gente maravilhosa aqui. Então, com essa turma, temos que ser otimistas, né? Maravilha, Beto. Obrigadíssimo, tá? Beijo para você, boa noite. Boa Obrigado. Noite a todo mundo. Bem-vindos, João. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijão. Obrigado.